Bem, muitíssimo obrigada pela fala de cada uma de vocês aqui no evento. Acho que abre diversos caminhos para a gente pensar e repensar o futuro, trajetórias, a nossa atuação, inclusive. Então, agradeço imensamente. E aí, dissolvo essa mesa, digamos assim, essa mesa de palestra e dou início à nossa mesa de encerramento do evento. Vou convidar a professora Francinei, que já está aqui, deixa eu a destacar aqui, só um minuto. Enfim, a nossa ideia, né, eu e a Fran agora assumimos essa ingrata tarefa de finalizar o evento, mas eu acho que é, sobretudo, a gente conversar um pouco sobre o que é mais uma edição, né, do Sintaxe Brasil para a gente, e pensar que a arquitetura, né, nessa sua escala ampliada, ela é muito mais do que os monumentos, que eu e a Fran damos aulas de história da arquitetura, então a gente fala muito de monumento, né, ou das memórias agregadas a isso, né, mas eu acho que é sobretudo, e eu acho que é isso que é a tônica do que a Fran vai falar a partir de agora, de que existem muitas conexões por trás de tudo isso. E aqui nesse evento a gente vê essas costuras, né, que se dão entre as pessoas, entre os espaços e os encontros. Eu acho que, sobretudo, é isso que a Sintaxe celebra e que esse evento celebra hoje aqui para a gente, né? Então, passo a palavra para a Fran, que vai falar para a gente alguns números e vai fazer também o anúncio dos trabalhos selecionados para as revistas. Obrigada, professora Ana Paula. Agradeço aí fechando o evento depois de uma mesa tão importante, tão interessante nos seus temas. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação que nós fizemos, para, na verdade, compartilhar com vocês um pouco do que foi. Fran, eu não estou te ouvindo. Sou só eu? Acho que deu uma travadinha. Não dá Eu mais para também não ouvir estou Fran ouvindo. falando. É. Não, não tá. Tá Oi, travado o Fran? som. Não, não escuto. Vamos lá. Posso ir falando, Fran, enquanto você resolve o seu microfone, então, para a gente não. Quando você voltar, você vai falando aí. Quando você voltar, você entra na fala. Bem, então a gente preparou alguns slides aqui para a gente mostrar alguns números do evento. Só que ele está na sua tela, Fran, preciso que você passe, por favor. Não te escuto ainda. Não? Não te escuto. Pronto. Enfim, então a ideia desse panorama geral, pode passar? Pode passar, Fran. Tá me ouvindo? Tá. A gente vai apresentar para vocês um pouco quem está por trás do evento, começando pela comissão organizadora. A gente se organizou em algumas comissões, pode passar, que estão aí atreladas, né, à nossa estrutura maior, que são nossos presidentes de honra, né? A nossa coordenação geral, e dentro disso a gente se organizou em mais 4 comissões que organiza, né, a parte científica do evento, financeira, de divulgação, cuida do nosso Instagram, entra em contato com vocês por e-mail, e também as oficinas. Pode passar. Bem, aqui algumas fotinhas, são fotinhas que já estavam lá no Instagram, vocês já viram, essa é a nossa comissão geral, nossa comissão científica, divulgação. Pode passando, Fran. Já conhecem, né, nossos rostos, assim, acho que agora já somos bem conhecidos ao longo do evento. As oficinas, né, e também a comissão financeira. As oficinas, elas foram 4 oficinas que a gente foi divulgando, como a gente chama, dos nossos pré-eventos. No total, foram 158 participações, assim, em todas as oficinas, independente, né, de ter talvez gente que assistiu mais de uma oficina, a gente fez uma conta simples aí. Pode passar. Aqui eu coloquei também mais alguns prints também do nosso Instagram com
Pois. Fran, você quer que eu coloque daqui? Tá travando também. Quer que eu passe para cá? Tá. Deixa eu apresentar, então. Vou compartilhar daqui. Acho que sua internet está travando, Fran. Bem, acho que agora vocês veem em minha tela. Então, a gente falava da comissão organizadora, né? Já mostrei essas imagens. As oficinas, né, com as nossas 158 participações, então foi um grande sucesso, foi muito interessante, né, ver esse desenvolvimento tecnológico, que foi uma das tônicas também que a gente viu nas apresentações aqui, né, nessas palestras. Aqui alguns prints das nossas oficinas, né, mostrando aí essa abordagem tecnológica que sempre fez parte da Sintace. E aqui alguns dados, né, mais específicos de cada uma das oficinas, né? A oficina 2 foi a que teve o maior atendimento do público, mas todas as outras a gente teve aí pelo menos sempre mais de 30 participantes. Bem, em relação aos nossos palestrantes, como vocês sabem, a gente recebeu, né, ao longo desses 2 dias, 9 pesquisadores relevantes para a área, ou que traçam, né, intercomunicações entre a nossa área e as áreas afins da Sintace, e também essa ideia que a gente trouxe nesse evento de tentar trazer também as novas gerações, né, para mostrar o futuro da Sintace nesse sentido. Então, aqui eu fiz algumas tentativas de tentar cartografar isso, né, já que a gente gosta tanto de mapa. Então, aqui mostrando essa rede, né, também com essa relação internacional que tem a abrangência, né, nesse caso desse evento, com Portugal, mais diretamente. Em relação à comissão avaliadora, né, e os nossos moderadores das sessões, esse simpósio ele contou com 27 avaliadores, são as pessoas que leram, né, gentilmente os artigos de vocês, desceram contribuições. Eles fazem parte de 3 instituições diferentes, né, com grande abrangência centro-oeste e nordeste, que reflete, inclusive, a nossa estrutura da organização, né, partida entre a UNB e a UFRN. Aqui hoje, né, hoje, ao longo do dia, a gente teve 8 moderadores nas nossas 8 sessões temáticas. Eles são também de 6 instituições diferentes e eles foram auxiliados ao longo do dia de hoje por 5 monitores, né, e a eles, né, nós também deixamos novamente nosso muitíssimo obrigado pela condução das sessões temáticas. E chegando, né, no grupo maior, que são os autores e os artigos, o evento contou num total com 34 artigos aprovados e que entrarão nos anais do evento. No total, esses 34 artigos, eles configuram 63 autores totais, participantes, e que representam 15 instituições brasileiras e também internacionais, né? Essa é uma distribuição das nossas áreas temáticas, a nossa área temática, assentamentos urbanos, cidades e regiões, né? Historicamente, é uma área que tem maior preponderância dos trabalhos, né? Mas a gente vê aqui um crescimento muito grande dos trabalhos de teoria, de interlocução, atravessamentos, que era a nossa ideia principal nesse evento. Bem, alguns destaques das instituições que refletem também esse critério, né, da nossa organização do evento, que é a UNB, a UFRN e a Federal da Paraíba, e também a participação intermediária de outras instituições, como, por exemplo, a Unifip, que é a Universidade de Patos, a Universidade de Santa Catarina e a UFPE, né, que mostra essa nossa rede já de trabalhos bem consolidados no Brasil. Essa é uma distribuição, então, dos trabalhos pelas regiões que foram aqui apresentadas, pelas instituições de origem. Os autores mais recorrentes são o professor Valério Medeiros, eu, Ana Paula e a professora Édia Trigueiro. Isso vem aí, acho que eu e Valério, né, como filhos, herdeiros de Édia, nosso capacidade, né, Valério, de pegar os nossos alunos aí pelo laço e fazer eles mandarem artigos para o evento, e não foram todos, a gente ainda precisa ser mais rígido, viu, Valério? Na próxima vez, tem orientandos aqui que não mandaram. Fran, eu acho que eu te ouvi. Sim, acho que agora melhorou. Fran? Ouviu? Tá me ouvindo? Ouvi. Ah, sim. Quer continuar? Não, pode continuar. Tá, você faz então a apresentação dos trabalhos.
Sim. Outros autores muito recorrentes aqui no evento, o Alexandre Augusto, da Cunha Castro, Lucy Dônega, José Augusto Ribeiro Silveira, Mariana Daltro, Hugo Dantas de Santana, Fernando de Oliveira Moraes, que são autores também que participaram de mais de um artigo, são coautores de mais de um artigo nesse evento. Bem, eu tentei fazer alguns gráficos de tentar entender essas coautorias no evento. Isso aqui cabe um artigo para um próximo, então é só para a gente ver essas nossas redes de relações, como elas estão aí bem consolidadas, como elas existem, né, nesse evento e vão se consolidando, né? As redes de coautoria também, né, que lidam muito com as instituições, né, as instituições fazendo esse trabalho entre os seus pesquisadores e como eles vão se ajuntando dentro desse processo. E isso chega, então, né, digamos, nessa nuvem aqui, com alguns clusters de organização, onde a gente vê esses principais autores e como a gente vai se articulando dentro deste evento, né, com uma presença bem forte já em todo o Brasil também. Bem, e chegamos, né, aos participantes, né, que além de todos esses que a gente viu, a gente teve vários participantes que são ouvintes, né, que estão aqui acompanhando o evento. No total, da última vez que eu olhei o site, a gente tinha 185 inscrições, que é um número bem relevante para o nosso evento, que dariam mais de 80 instituições de ensino aqui representadas, né, o que mostra, de novo, esse alcance nacional do nosso evento, né? Mostrando aí o sucesso que ele é. Édia falou que não pode jogar confete, mas a minha fala é toda de jogar confete, Édia. Enfim, esse é um gráfico que não deu tempo a gente atualizar com os 185, mas que mostra... nesse momento que eu fiz esse gráfico, a gente estava, acho que, com 179 inscrições, mais ou menos. Então, a gente tem um grande número de autores, pesquisadores e profissionais, mas um grande número de estudantes ouvintes, né? Que é para eles, principalmente, que a gente está aqui fazendo esse evento. E também uma coisa que eu gostaria de destacar, que é uma prática que a gente tem feito desde o primeiro Sintace, que é a nossa abertura para alunos da assistência estudantil, né? E, inclusive, a gente precisa que mais alunos da assistência estudantil participem do nosso evento. Enfim, essa é uma tentativa de colocar isso dentro de um mapa do Brasil, né? Tentando mostrar essa predominância dos autores. A gente teve muitos participantes que são de São Paulo, por surpresa, né? Somos muitos de Brasília, do Nordeste, mas São Paulo acabou tendo vários participantes vindos de São Paulo dentro dessa lógica. Bem, enfim, o terceiro Sintace, então, a gente encerra o evento, né? Demonstrando essa diversidade institucional, essa diversidade regional, né, essa forte participação de uma rede muito bem consolidada de pesquisadores dentro da temática, mas uma rede nova também se formando com esses alunos, né, que vêm aqui participar junto com a gente, né? Então, e a gente vê também essa proposta que vai se expandindo nessa lógica transdisciplinar, né? Não são somente nós aqui, os seguidores do Bill Hiller, né, os que fazem download do DeftMap, mas sim, né, uma rede transdisciplinar que vai se construindo a partir desses eventos. E, né, já que a gente gosta de se encontrar, mesmo que virtualmente, vem aí um próximo Sintace Brasil, né, a nossa 4ª edição. A data, né, está fechada em 2028 para fazer a nossa periodicidade de 2 anos entre cada evento. E nós temos o prazer de divulgar para vocês que o Sintace Brasil 2028 ele vai ser organizado em colaboração tripartite entre a Musa, né, o grupo do Rio Grande do Norte, que está nesse evento, nós do Centro-Oeste, né, espero que já nos despedindo um pouco das nossas responsabilidades, mas vamos dar também um apoio, mas agradecendo imensamente ao grupo, né, Urbanidades, Forma Urbana e Processos Socioespaciais da Universidade de Santa Catarina, que vai, então, assumir a organização do nosso próximo evento, aqui nomeado na pessoa do professor Renato, que eu não sei se ele... Não estou vendo se ele está aí, mas ele acatou, tá? Eu não estou dizendo sem ele saber, nós conversamos sobre isso. Então, vamos ao Sul, né? Na nossa próxima edição, né? Em 2028, que eu espero que a nossa articulação
a nossa conexão, a nossa colaboração e o nosso impacto também seja cada vez mais aumentado, né, a partir dessa rede do evento. Bem, e aí eu passo a palavra para a Fran. Pronto, agora me ouvem bem? Sim. Então, acho que agradeço a professora Ana Paula ter apresentado, essa era a ideia, apresentar para vocês um pouco esse panorama, de vocês entenderem como é que nós pensamos a organização e mostrar, na verdade, como é que foi, como é que o nosso BEA foi bem sucedido. Acho que é um evento exitoso, as sessões, todo mundo que participou, assim, a gente agradece muitíssimo todos da comissão organizadora e todos que aqui atenderam o nosso chamado e participaram na noite de ontem e no dia de hoje. E aí a gente queria dar esses 2 anúncios para fechar, né? A Ana já deu o anúncio que é o próximo Sintaxe, então acho que reforça tudo isso que nós conversamos sobre expandir a nossa rede, sobre troca de informações, sobre interlocuções, que foi tão rico no Simpósio 3, e aí nós queríamos fechar anunciando os trabalhos selecionados para publicações em revistas, em periódicos da área. Pode passar, Ana, por favor. E aí a gente tem a alegria de dizer que para o simpósio Sintaxe 3, nós temos 3 periódicos parceiros nessa edição. Destacar os 3 periódicos, a Revista de Morfologia Urbana, a Projetar e a Jatobá. A Revista de Morfologia Urbana, a gente agradece muito a parceria, porque desde o primeiro Sintaxe, nós publicamos os artigos selecionados na Revista de Morfologia Urbana no Sintaxe Brasil 1, no Sintaxe Brasil 2, e agora nós contamos com ela e com outros 2 periódicos importantes. Pode passar, Ana. Para a publicação na revista de Morfologia Urbana, nós escolhemos 3 artigos. O primeiro, Configuração Espacial e Acessibilidade, Subsídios para a Requalificação Ambiental do Jardim Zoológico de Brasília, do Matheus de Souza Oliveira, do Maurício Hahnemann, da Paula Leles Rabelo Albala e da Marta Adriana Bustos Romero. Fizemos um pouco de suspense. O próximo, Ana, por favor. Outro artigo é o Bailar da Elite em 5 Atos, Poder, Qualidade de Vida, Verticalização, Franjas Urbanas e Centro, dos autores Ninfa Regina de Melo Canedo e Valério de Medeiros, e mais um artigo para a Revista de Morfologia Urbana, que é Centralidade Emergente e Morfologia do Deslocamento no Distrito Federal, o caso de Samambaia, de Vinícius Alves e Ana Paula Campos Gurgel. Pode passar, Ana. E para a revista Projetar, 4 artigos. A dialética entre conteúdo e continente, o caso do Museu do Homem Nordeste e do Museu de Arte Moderna Luiz Magalhães, da Camila Sassi Maia Mello e da Alana Xavier Cavalcante e Rafael Campos Rangel. E o artigo Entre o Implícito e o Não Formalizado, a sintaxe espacial nos currículos de arquitetura e urbanismo no Brasil, do Matheus Rudo Antoniassi Pereira de Oliveira, Gabriel Elias Parente Barreto Oca e da Ana Paula Campos Gugel, e mais 2 artigos para projetar, que são Entre Configuração Espacial e Processamento Sensorial no Projeto para Autistas, a leitura configuracional da planta tipo da residência Sweetwater Spectrum por meio do software Santana Graph, da Amanda Lídia Toscano Campos, e o artigo, pode passar, Ana, O Morar em Favelas Urbanizadas, análise de mudanças dos traçados viários com a pós-urbanização de favelas do Nordeste brasileiro, da Ana Aparecida Almeida de Souza e da Lucy Donegan. E para a revista Jatobá, do PPG Procidades, da Universidade Federal de Goiás, 6 artigos. Entre o Rio, o Estuário e o Mar, aspectos históricos e morfológicos da expansão urbana de João Pessoa, Paraíba, de Mariana Daltro, Ricardo Pinto, Valério de Medeiros, Ana Elizabeth de Almeida Medeiros.
o artigo Fragmentação Urbana na Região Metropolitana de Belo Horizonte, de 1985 a 2025, uma análise configuracional multiescalar da integração e conectividade via sintaxe espacial, de Lucas Duarte Costa Lima, Alexandre Augusto Bezerra da Cunha Castro, e Refúgios Privados, Complexidade de Quartos Principais de Casas Autorais da Argentina, do Brasil e do Chile, entre 2002 e 2024, de Hugo Dantas de Santana e Édia Bezerra Faria Trigueiro, e mais 3 artigos para Jatobá, Entre a Violência e a Segregação, Relações Espaciais entre Crimes de Ódio e Integração Viária em João Pessoa, Paraíba, de Abraão Pinto de Oliveira Nóbrega, Ana Gomes Negrão e José Augusto Ribeiro da Silveira, e Ordenamento Geométrico e Centralidades de Redes de Ruas, Análise Comparativa das Metrópoles do Nordeste no Brasil, da Daiane de Mello Almeida, Magno Everton Dantas de Almeida, Lucy Dônega e José Augusto Ribeiro da Silva, e o artigo Morfologia Urbana, Gênero e Informalidade, Análise Toponímica das Ruas do Recife, da professora Circe Monteiro, Magna Lícia Barros Munfo, Rafaela dos Santos Cavalcante. É uma alegria anunciar os artigos. Essas são publicações a serem realizadas pós esses eventos, e os trabalhos selecionados, depois a gente vai passar os critérios de submissão que seguirão aí as normas específicas de cada periódico. Nós enviaremos também os prazos de submissão, os procedimentos de revisão e adequação para cada um desses periódicos, e o calendário editorial será encaminhado também posteriormente. Parabéns aos artigos selecionados. A gente queria agradecer muito a todo o empenho e de todos e de todas que estão aqui. Muito obrigada. É uma alegria encerrar o Sintaxe Brasil 3 com tantas notícias boas e com a felicidade de um evento super exitoso. Muito obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigada, gente. É isso. Já temos reforma. Muito obrigada. A gente queria só que a comissão organizadora, todo mundo que participou, de aluno de graduação, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, os professores abrissem a câmera, dessem o tchauzinho para todo mundo, para a gente fazer o nosso print final também de todo mundo. Vamos compartilhar a apresentação, Ana, para a gente ter um aspecto maior. Parar de compartilhar. Isso. Muito bom. Imagino que alguém está fazendo nesse momento o print. Não sei quem é, mas alguém está fazendo. É isso, Valério, você quer fazer uma última palavra final? Olha, bem, eu acho que dentro da apresentação de vocês, eu queria só de minha parte reforçar o agradecimento. Fico muito feliz em concluirmos aqui a 3ª edição do Sintaxe Brasil, algo de uma parceria primeiro interna da UNB, agora com a UFRN, na próxima etapa com a Universidade Federal de Santa Catarina. Aproveito para agradecer ao professor Renato Saboia, que se dispôs junto à sua equipe aí nessa organização. Estamos nesse processo de apoio. Eu queria só reforçar também a leitura de que o nosso evento na escala nacional, obviamente, é pequeno. Assim, a comunidade sintática é sólida, é consistente, mas comparativamente relativamente pequena, mas tem uma maturidade que vem sendo descrita de várias formas nas sessões, nos avaliadores, dos apresentadores. Eu acho isso muito simbólico pela permanência no tempo e pela continuidade. Fico muito feliz que essa intenção surgida aí de várias formas, com vários debates, várias possibilidades de interpretação, esteja gerando produtos tão importantes como nós assistimos aqui. Essa mesa final, agradeço às participantes, eu estou vendo a professora Clarice aqui, nos dá conta de um ponto crucial da sintaxe, que não é a sintaxe por si mesma, mas a sintaxe como pontos de contato e de articulação, pensando aí nesse rebatimento social, na intenção de penetração. Eu acho que o nosso grande desafio
permanece sendo um desafio de linguagem e de comunicação. Como é que a gente ultrapassa uma certa gramática, uma certa sintaxe, para que mais pessoas consigam, para que nós consigamos nos comunicar com mais pessoas. Essa é a minha intenção, ou essa é a minha leitura. Muito obrigado a todos, fico muito feliz de terminar o evento assim. Estou cansado de entrar em tantas telas ao mesmo tempo, não consegui assistir às apresentações que o senhor coautor, ouvi duas, três. Eu não consigo ser multitarefas, a professora Ana Paula é. Eu muito mal sou um monotarefa e olhe lá, e é um desafio ficar com várias telas assim. Mas deu certo, entendo que deu certo. E para fechar, eu reforço também um ponto que nós colocamos no começo do nosso evento. Acima de qualquer coisa, a produção dessa edição, dentro de uma tradição, é uma homenagem aos presidentes de honra, professor Édia Trigueiro, professor Frederico Teolano. Fico extremamente feliz em 2026, diante da trajetória de vários de nós aqui, que fomos orientando diretamente ou indiretamente dos dois professores. Fico feliz em chegarmos nesse momento como uma celebração ao pensamento dos dois, com práticas de sintaxe muito distintas, mas que têm uma plena convergência, com modos de ser muito distintos, que têm uma plena convergência. Eu acho isso fascinante. Se a palavra fundamental da sintaxe é relação, nós estamos aqui com uma prova de relação e de articulação. Então, é para vocês esse evento também, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, então, a todos. Foi um excelente evento. Nos vemos em breve, né? Como o professor Ricardo Trevisan falou, temos uma mesa temática no Enampu, aqui em Brasília. Podemos nos encontrar pessoalmente, muito em breve, aqui em Brasília. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Édia. Obrigada, Holanda. Obrigada a vocês. Vamos.